Bom, o governo Lula, como já era esperado, quebrou o país. E o senador Marinho soltou o verbo. E governistas já estão brigando, sabendo que será inevitável esconder tudo até 2026. Mas o problema ainda pode piorar com as sanções confirmadas. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Como eu previa, o ano de 2025 marcaria a implosão do Brasil. Como eu acompanhei de perto a comissão do impeachment de Dilma Rousseff, assim como as diversas comissões instauradas durante o governo de Temer, então eu sabia o que estava por vir. As mesmas políticas de tentar gerar uma falsa prosperidade usando o dinheiro público de forma irresponsável foram praticadas. A política anticíclica do PT é uma verdadeira obra-prima de incompetência disfarçada de estratégia econômica. Gasta-se dinheiro público como se fosse infinito, tudo sob o pretexto de estimular a economia. O resultado? A moeda afunda, o poder de compra evapora, mas o discurso segue firme. O problema nunca é o gasto irresponsável, é o mercado nervosinho. Se fosse sabotagem, não seria tão eficiente. Claro, a não ser que seja uma autêntica sabotagem. Camarote na Globo News agora parece ter descoberto o óbvio. O ministro Fernando Haddad fala mesmo de colapso, de colapsar a máquina estatal brasileira. Esse colapso estava previsto para 2027. Isso mostra que o governo foi caminhando de forma errada. Esse arcabouço fiscal é falho desde a sua origem. O Valor Econômico publicou: temos um fiscal que não é frouxo, é totalmente desarrumado e irresponsável, diz Gustavo Franco. Para o ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Rio Bravo Investimentos, qualquer outro país do mundo pode ter uma política fiscal mais ou menos frouxa, mas a taxa de juros brasileira nas cercanias dos 15% é completamente uma jabuticaba. Nosso fiscal não é frouxo, é totalmente desarrumado e irresponsável. No processo, no número e no número da dívida. A gente se engana achando que é mais ou menos normal. Não é. É totalmente patológico. E é o que explica a taxa de juros maluca que a gente tem. Em outubro de 2024, a ministra Simone Tebet anunciou com ares de revelação messiânica: chegou a hora de levar a sério a revisão estrutural de gastos. Mas depois de 2 anos torrando bilhões com políticas improvisadas, emendas sem critério e subsídios politicamente convenientes, alguém descobriu que, talvez, só talvez, seja preciso gastar menos do que se arrecada. A frase veio como quem percebe, no 12º round, que lutar com os olhos vendados pode não ter sido uma boa ideia. Mas calma lá, 2025 será melhor. E Tebet ainda reforçou que o arcabouço fiscal seguirá de pé. Mas o pugilista caiu de 4. E todos que apostaram nessa luta vão perder. Esse arcabouço já nasceu problemático. Um plano que dependia de um milagre. Superávit primário, ou seja, mais arrecadação e menos gastos. Mas a realidade não colaborou. Afinal, era o PT afinando o violino com a sua própria bunda. A arrecadação prometida nunca veio. E os gastos, como sempre, só cresceram. O projeto, mal escrito e que exigia responsabilidade fiscal, foi atropelado pela velha prática do populismo orçamentário. Mas a coisa pode ser pior. Podemos estar diante da ponta do iceberg. O TCU já alertou que uma bomba orçamentária pode explodir a qualquer momento.
No ano passado, o TCU resolveu levantar a ponta do tapete, mas só um pouquinho. Bilhões em receitas estão sendo mascarados com criatividade digna de roteirista. Na última promessa, o governo estimou arrecadar 54 bilhões de reais, com decisões do CARF. Mas em setembro de 2024, mal passou de 80 milhões. É quase como contar com um prêmio da Mega Sena para fechar o orçamento, só que sem jogar. Enquanto isso, seguimos fingindo que o déficit zero está logo ali, na próxima promessa. Lembrando que vários setores ficaram fora do teto de gastos, como o judiciário, a educação e a saúde. E claro que sem esquecer também de algumas emendas. Em 2023, as manchetes até pareciam otimistas, convenientemente esquecendo que, em governos petistas, gasto público raramente significa investimento. É o velho roteiro: muito dinheiro saindo, pouco retorno chegando, exceto em propaganda. Um ano após essa matéria, a atualização: corte de gastos. Educação perde 42,3 bilhões de reais até 2030. Alvo são verbas para ensino integral. Bom, o senador Rogério Marinho subiu à tribuna para criticar o governo. O Brasil, senhores, tem um ministro da Economia que disse, abre aspas, quero registrar que apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwarzman e do Naércio Menezes para passar. Fecha aspas. Esse é o condutor da economia brasileira, o senhor Fernando Haddad, que de uma forma desassombrada e temerária vem afundando as finanças públicas brasileiras. Ele fala em responsabilidade fiscal, mas na verdade ele age com absoluta irresponsabilidade na condução das finanças públicas. Basta perguntar ao cidadão brasileiro como está o seu poder de compra no final de 2022 e como está agora em 2025. Esse mesmo ministro Haddad vai a público dizer que a carga tributária federal hoje é menor nos últimos 10 anos. Não é verdade, senhor ministro. Em 2022 era de 20,6% a carga tributária federal. Agora é de 21,4%. Ele fala que a receita tributária é a menor também. No final de 22 era 16,2%, hoje é 16,8%. E o mais grave, diz que herdou uma herança maldita. Esse discurso é recorrente. O PT é célebre e é célere em propagar narrativas. Ministro, por favor, se atenha à verdade dos números. Basta de enganar a população. Nós estamos hoje com um fiscal completamente desestruturado. O nosso déficit nominal já está em R$1 trilhão, senhores. Olha que número mágico, que há 2 meses atrás, quando apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, afirmou, com todas as letras, que não tínhamos mais futuro em 2027. A ministra do Planejamento disse que é preciso fazer alguma coisa. Quando? Em 2027. Até lá, vamos quebrar o país. Que, repito, sempre que possível, porque a repetição traz o conhecimento. Não tem projeto de país, tem projeto de se perpetuar no poder. Bom, e tá rolando já uma briga dentro do governo, já que alguns ali já sabem o que tem debaixo do tapete. O desespero é nítido. Estão brigando com o IOF, porque sabem que a irresponsabilidade vai ser descoberta antes das eleições de 2026. Bom, e este quadro vai piorar com as sanções batendo a porta. O braço direito de Trump já confirmou as sanções às autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes. O senador Mike Lee, que integra os comitês de Orçamento, Relações Exteriores e Judiciário, reforçou a denúncia. Obrigado, secretário Rubio. Este é um bom primeiro passo para o juiz brasileiro Alexandre de Moraes. A lei Magnitsky Global deve ser o próximo passo, e eu o encorajo a acelerar sua análise sobre a possibilidade de sancionar o juiz Moraes, responsabilizá-lo por seus ataques à democracia no Brasil
e impedi-lo de emitir ordens secretas visando censurar americanos em solo americano. É o cerco que está se fechando. O governo dos Estados Unidos mandou uma carta a Moraes criticando o bloqueio ao Rumble. A rede foi bloqueada por Moraes em fevereiro de 2025. A correspondência foi enviada neste mês de maio de 2025, segundo o jornal The New York Times, e diz ao magistrado que ele não pode dar ordens para empresas nos Estados Unidos. Moraes havia extrapolado alguns pedidos, como a remoção do perfil do jornalista Alan dos Santos na rede social, o bloqueio dos repasses financeiros recebidos por ele por meio de publicidade, inscrição de apoiadores e doações na plataforma, e a indicação e comprovação de um representante legal da empresa no Brasil. Como Alan é um residente americano, cumprir essas ordens iria ferir a legislação americana. Bom, na prática, Moraes deu ordem para que uma empresa americana cometesse um crime nos Estados Unidos. O perfil do Departamento do Governo dos Estados Unidos deixou bem claro o recado em um belo português. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Bons ratos fizeram a festa no Brasil. Tem sujeira para todos os lados. E mais uma vez, essa sujeira acumulada ficará para o próximo presidente.